Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Prepare-se, porque o que vou contar não é para os fracos de coração. É algo que ainda me tira o sono anos depois. E sim, fui eu quem vivenciei cada segundo. Aconteceu há uns 3 anos, quando decidi fazer aquela viagem de autodescoberta que todo mundo parece fazer hoje em dia. Mochilão pela América do Sul, sabe? Tudo ia bem, trilhas na Patagônia, festas em Buenos Aires, a cultura em Machu Picchu. Até que cheguei a um vilarejo no interior do Peru. Não vou dizer o nome por motivos que ficarão claros. Era um lugar remoto, perdido no meio das montanhas, acessível apenas por uma estrada de terra tortuosa que mais parecia um rascunho de cobra gigante. Fui lá porque ouvi falar de umas ruínas incas desconhecidas que não estavam nos guias turísticos. Pura aventura, eu pensava. Cheguei no final da tarde. O sol já se punha tingindo o céu de laranja e roxo, mas o vilarejo parecia estranhamente silencioso. Poucas casas de adobe, uma igrejinha velha e ninguém na rua. Parecia abandonado, mas eu via fumaça saindo de algumas chaminés. Consegui um quarto numa pousada simples, gerida por uma senhora idosa, com olhos incrivelmente escuros e profundos. Ela mal falava espanhol, mas me deu um chá de ervas amargo e me apontou para o quarto. A noite caiu como um manto pesado. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo vento uivando nas frestas da janela. Tentei ler, mas minha mente não conseguia se acalmar. Senti um frio que não era do ar, mas algo que vinha de dentro. Por volta da meia-noite, eu juro, ouvi um som. Era um cântico, baixo e monótono, vindo de algum lugar do lado de fora. Tinha uma qualidade antiga. Não era alegre nem triste, era algo primordial, que parecia arrancar as raízes da terra. A curiosidade, ou talvez a estupidez, me dominou. Abri a porta do quarto e espiei pelo corredor. A pousada estava escura, apenas uma lamparina fraca na recepção. Decidi ir até a janela principal da pousada, que dava para a praça. O que eu vi? Aquilo me gelou o sangue. Havia uma fogueira no centro da praça, e em torno dela os moradores do vilarejo. Não eram muitos, talvez umas 20 pessoas. Todos estavam encapuzados com ponchos escuros, os rostos cobertos pela sombra. Eles balançavam-se lentamente de um lado para o outro, enquanto o cântico continuava, mais forte agora. E o que eles estavam fazendo? Eles não estavam dançando. Estavam oferecendo algo à fogueira. Um a um, cada pessoa caminhava até o fogo, segurando um objeto e o jogava nas chamas. Não dava para distinguir o que era. Alguns pareciam pequenos totens, outros pedaços de pano. Mas então, um deles se aproximou e eu vi claramente. Era uma boneca de pano antiga, mas com olhos de botão que pareciam me encarar. O cântico cessou abruptamente. Todos ficaram imóveis, de frente para o fogo. E então, um dos encapuzados, o que parecia ser o mais velho, ergueu os braços. A fogueira crepitou mais alto e as sombras dançaram nas paredes das casas. Eu vi o que ele segurava. Era um animal. Não um animal grande, mas um filhote. Parecia um cordeiro ou talvez uma lhama bebê. E ele o ergueu e o jogou nas chamas. O grito do animal, mesmo abafado pela distância e pelo vento, foi algo que nunca mais saiu da minha cabeça. Os moradores gritaram em resposta, um urro gutural, e o cântico recomeçou, mais intenso, mais frenético. Naquele momento eu não senti curiosidade, senti pânico, puro e primitivo pânico. Percebi que estava em um lugar onde eu não deveria estar, testemunhando algo que eu nunca deveria ter visto. Eu recuei lentamente da janela, tentando não fazer o menor ruído. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e a tranquei. Joguei minha mochila na frente dela, como se pudesse me proteger de algo. Sentei na cama, tremendo,
e passei o resto da noite encolhido, ouvindo o cântico hipnótico do lado de fora, que só parou quando o primeiro raio de sol apareceu no horizonte. Assim que a luz do dia entrou pela janela, pulei da cama, peguei minhas coisas e desci as escadas correndo. A senhora da pousada estava lá preparando o chá. Ela me olhou com aqueles olhos escuros e por um segundo, juro que vi um vislumbre de algo neles, algo que me dizia que ela sabia o que eu tinha visto. Paguei o que devia, sem uma palavra, e saí apressado. A praça estava vazia, a fogueira era apenas cinzas fumegantes. Não havia vestígios do ritual noturno, exceto pela sensação de um peso no ar, uma vibração sombria. Fui direto para onde tinha deixado o meu transporte e implorei ao motorista que partisse imediatamente. Nunca mais olhei para trás. Até hoje, quando ouço um cântico estranho ou vejo uma fogueira à noite, um arrepio me percorre. Não sei o que eles estavam fazendo, não sei a quem ou o que eles estavam oferecendo. E, sinceramente, não quero saber. A única coisa que sei é que existem lugares neste mundo que é melhor deixar intocados, segredos que a humanidade não foi feita para desvendar. E eu, por um acaso macabro, quase desvendei um deles. Sabe, todo mundo tem uma história de viagem que deu errado. Um voo perdido, uma carteira roubada, uma intoxicação alimentar. A minha não terminou com nada disso. A minha terminou com o som de madeira arranhando no escuro e a certeza de que eu nunca mais estaria realmente sozinho. Eu estava viajando de carro pela Floresta Negra, na Alemanha. Queria tirar fotos, me desconectar, encontrar aquelas paisagens de contos de fadas. O problema dos contos de fadas é que nem todos têm finais felizes. No segundo dia, me perdi. O GPS enlouqueceu, o sinal do celular sumiu e a noite começou a cair rápido, como uma cortina de veludo pesado. A floresta, que era linda sob o sol, tornou-se uma massa de sombras e silhuetas retorcidas. Depois de dirigir em círculos por 1 hora, o alívio que senti ao ver uma pequena placa de madeira com a inscrição Gasthaus an der Tanne, pousada no Pinheiro, foi imenso. Era uma casa antiga, de madeira escura e janelas pequenas, com fumaça saindo da chaminé. Parecia tirada de um cartão postal. O proprietário, um senhor muito velho chamado Herr Bauer, me recebeu com um sorriso que não alcançava seus olhos pálidos e aquosos. Ele disse que eu tive sorte, que eles raramente recebiam visitantes perdidos. O lugar era estranho, aconchegante, mas de um jeito errado. Havia um grande relógio de pêndulo no salão principal que fazia um tic-tac alto e opressivo. E por toda parte, em prateleiras e cantos, havia bonecas. Dezenas delas, bonecas de porcelana antigas, com vestidos de renda empoeirados e sorrisos pintados que pareciam rir de você. Minha falecida esposa que as colecionava, disse Herr Bauer, notando meu olhar. Elas fazem companhia. Ele me serviu um jantar simples e enquanto eu comia, ele me deu apenas uma regra. O relógio bate 10 vezes às 10 horas, ele disse, com uma seriedade assustadora. Depois do último badalo, por nada neste mundo, saia do seu quarto. A floresta fica barulhenta e não gosta de ser perturbada. Achei que era apenas o folclore local, uma história para assustar turistas. Agradeci, subi para o meu quarto e tranquei a porta. O quarto era limpo, mas frio, um frio que vinha dos ossos. E na cômoda, ao lado da cama, havia mais uma boneca, pequena, com cabelo de verdade e olhos de vidro que pareciam me seguir. Tentei dormir, mas o tic-tac do relógio lá embaixo ecoava pela casa. Finalmente, ele começou a badalar. 1, 2, 3. Contei cada uma delas. O som grave ressoando no silêncio. Na 10ª batida, um silêncio total caiu sobre a casa. Um silêncio pesado, anormal. Foi quando eu ouvi. Não veio da floresta. Veio de dentro da casa. Um som baixo, quase imperceptível, um arranhar. Scratch, scratch, scratch. Parecia vir do corredor.
Lembrei do aviso de Herr Bauer, mas a curiosidade foi mais forte. Eu precisava saber o que era aquilo. Girei a maçaneta devagar, sem fazer barulho, e abri a porta só uma fresta. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz da lua, que entrava por uma janela no final. No início não vi nada, mas então o som veio de novo, mais perto. Scratch, scratch. Meus olhos se ajustaram à escuridão e meu coração congelou no peito. As bonecas do salão principal não estavam mais em suas prateleiras. Elas estavam no corredor. Algumas estavam paradas, de costas para mim. Outras estavam se movendo, não andando, mas se arrastando pelo chão de madeira, com seus pequenos braços de porcelana, fazendo aquele som horrível com as unhas. E elas estavam todas se arrastando na mesma direção. A porta do meu quarto. Fechei a porta com um clique suave, o pânico subindo pela minha garganta. Eu não conseguia respirar. Recuei até a parede oposta, meus olhos fixos na porta. O arranhar começou do lado de fora. Scratch, scratch, scratch. Mais alto agora, mais insistente. E então ouvi outro som. Uma vozinha fina, rachada, como um disco de vinil velho. Sussurrava meu nome. Agarrei a cômoda e a empurrei contra a porta, o coração martelando como um tambor de guerra. O arranhar e os sussurros continuaram por horas, que pareceram uma eternidade. Eu fiquei ali, encolhido no canto, esperando o sol nascer, rezando como nunca rezei na vida. Quando os primeiros raios de luz pálida entraram pela janela, o som parou. Tudo ficou em silêncio de novo. Esperei 1 hora inteira antes de ousar mover a cômoda. Quando abri a porta, o corredor estava vazio. As bonecas estavam de volta em seus lugares no salão, com seus sorrisos pintados e olhos de vidro sem vida. Desci as escadas correndo. Herr Bauer estava na cozinha, cantarolando. Ele me olhou e sorriu. Dormiu bem, meu jovem? A floresta estava quieta esta noite. Não respondi. Joguei o dinheiro na mesa, corri para o meu carro e dirigi como um louco, sem olhar para trás. Semanas depois, já em casa, tentando me convencer de que tudo foi um pesadelo, eu estava desfazendo minha mala de equipamentos fotográficos. E lá dentro, no fundo, eu encontrei uma coisa pequena, de porcelana, a mão de uma boneca, com os dedos finos e a pintura levemente lascada. Eu não a peguei. Eu sei que não, mas ela está aqui. E às vezes, no meio da noite, quando a casa está em silêncio, eu juro que ouço. Um som baixo, vindo de dentro da parede. Um som de arranhar. Sempre sonhei em fazer a ferrovia transiberiana. A ideia de cruzar um continente inteiro, ver a paisagem da Rússia se transformar lentamente pela janela de um trem, parecia a aventura definitiva. Comprei a passagem, arrumei a mochila e embarquei em Moscou, animado. Os primeiros dias foram exatamente como eu imaginei. A camaradagem com outros viajantes, o chá servido em copos de metal pela provodnitsa, a chefe de cada vagão, e a paisagem hipnótica de florestas de bétula e vilarejos perdidos na neve. O trem era meu universo. Um casulo de metal seguro e ritmado. No terceiro dia, o tédio começou a bater. Decidi fazer algo que ainda não tinha feito. Caminhar pelo trem inteiro, de ponta a ponta. Contei os vagões enquanto passava por eles. Havia o vagão restaurante, vários vagões de passageiros como o meu, o vagão dos funcionários. No total, 12. Lembro claramente do número. 12 vagões. A noite caiu. Eu estava lendo na minha cabine quando uma necessidade estranha me tomou, uma inquietação. Decidi caminhar de novo. O corredor estava silencioso, a maioria dos passageiros dormindo, embalada pelo balanço do trem. Passei pelo vagão restaurante, agora escuro, e continuei. Vagão 12, vagão 11, vagão 10. Entre o vagão 7 e o 6, onde antes havia apenas uma conexão sanfonada, agora havia uma porta. Uma porta de aço pesada, sem janela, sem maçaneta do lado de fora.
O vagão era diferente dos outros. A pintura era mais escura, gasta, e não tinha as janelas retangulares dos vagões de passageiros. Era uma caixa de metal cega, inserida no meio do nosso trem. Meu primeiro pensamento foi que eu tinha me enganado, que não prestei atenção mais cedo. Mas a certeza de que aquele vagão não estava ali antes era um nó frio no meu estômago. Toquei a porta. Estava gelada, um frio anormal que parecia sugar o calor da minha mão. No dia seguinte, procurei a nossa provodnitsa, uma senhora robusta e severa chamada Olga. Olga, desculpe a pergunta, mas que vagão é aquele entre o 6 e o 7? É um vagão de carga? Ela me olhou e seu rosto se fechou. Não há vagão entre o 6 e o 7. São 12 vagões no trem. Sempre foram 12. Volte para sua cabine. A forma como ela disse, a frieza em sua voz, me assustou mais do que a porta. Tentei falar com outros passageiros. A maioria me olhava como se eu fosse louco. É só a conexão, diziam, sem nem olhar direito. Era como se o vagão fosse invisível para todos, menos para mim. Comecei a ficar obcecado. Toda noite eu ia até lá. Colava o ouvido na porta de aço gelada. No silêncio da madrugada siberiana, eu ouvia. Não era um barulho de carga se mexendo. Era um zumbido baixo e constante. E por baixo do zumbido, um outro som. Um som úmido, rítmico. Como algo grande e pesado sendo arrastado por um chão molhado. Sh-clump, sh-clump. O cheiro também. Um odor fraco, mas penetrante, que vazava pelas frestas. Cheirava a ferrugem, a desinfetante de hospital e a algo mais. Algo adocicado e podre, como carne esquecida. Na quinta noite, o trem fez uma parada não programada, no meio do nada. Olhei pela janela e vi apenas escuridão e neve. O trem ficou parado por uns 20 minutos. Foi a minha chance. Corri pelos corredores até o vagão misterioso. Desta vez, algo estava diferente. A porta de aço estava entreaberta, uma fresta de menos de um palmo. De dentro, vazava uma luz vermelha e fraca. O zumbido era mais alto e o cheiro era insuportável. Meu corpo gritava para eu voltar, mas eu precisava ver. Eu me aproximei, o coração batendo na garganta, e espiei pela fresta. Não era um vagão de carga. O interior era revestido de metal manchado. O chão estava coberto por uma grade, e por baixo dela corria um líquido escuro. No centro do vagão, pendurados em ganchos como os de um açougue, não havia animais. Eram malas. Dezenas de malas de todos os tipos e tamanhos. Malas de couro antigas, mochilas de viajantes como a minha, malas de rodinha coloridas. E de cada uma delas pingava o mesmo líquido escuro que corria pelo chão. Elas pareciam cheias, pesadas. E o som rítmico, o sh-clump, vinha de uma mala maior no fundo do vagão que balançava lentamente como se algo estivesse se mexendo lá dentro. Foi então que o trem deu um solavanco, um aviso de que ia partir. Nesse instante, a coisa dentro da mala maior se debateu com mais força. Eu não pensei, apenas corri. Corri de volta para a minha cabine, me tranquei e fiquei ali, tremendo, até o sol nascer. Na manhã seguinte, juntei coragem e fui até lá. Não havia nada. Entre o vagão 6 e o 7 havia apenas a conexão sanfonada. O vagão extra, a porta de aço, tudo tinha desaparecido. Eu desci na próxima cidade grande, Irkutsk. Abandonei a viagem, vendi o resto da minha passagem por uma fração do preço e peguei o primeiro voo que encontrei para sair daquele país. Até hoje, não sei o que era aquilo. Um vagão fantasma? Uma alucinação? Mas eu sei o que eu vi. E sei que toda vez que pego um trem ou vejo uma mala perdida num aeroporto, sinto aquele mesmo frio no estômago. E me pergunto, quantos viajantes que embarcam em uma aventura simplesmente não chegam ao seu destino? A decisão de viajar sozinho pela costa da Noruega foi impulsiva, nascida de um desejo desesperado de escapar do silêncio ensurdecedor do meu apartamento vazio.
As fotos online mostravam fiordes majestosos, vilarejos pitorescos e a promessa de uma solidão serena. O que encontrei foi um tipo diferente de silêncio, um que se agarrava a você como a névoa fria e onipresente. Aluguei um carro e dirigi para o norte, deixando a civilização para trás. As estradas tornaram-se mais estreitas e sinuosas, serpenteando por montanhas que pareciam garras arranhando o céu cinzento. Foi no terceiro dia que a névoa desceu. Não era uma névoa comum, era espessa e leitosa, engolindo a estrada e o mundo à minha volta. O GPS do meu celular morreu. A bússola do carro girava inutilmente. Eu estava completamente perdido. Foi quando avistei a placa, quase engolida pela névoa. Grimavik, 2 km. O nome não me era familiar, não estava em nenhum dos meus mapas turísticos, mas a perspectiva de um teto e uma refeição quente era um farol na escuridão crescente. Grimavik era estranha. As casas de madeira escura pareciam se curvar para dentro, como se estivessem se encolhendo do frio. Não havia pessoas nas ruas, nem luzes nas janelas. Um silêncio pesado pairava sobre o local, quebrado apenas pelo gotejar da umidade nas calhas. Havia uma única estalagem, a Sjófolkets-Hvil, o descanso do povo do mar, com uma solitária lâmpada amarelada piscando sobre a porta. O estalajadeiro era um homem corpulento com olhos pálidos e aquosos que pareciam não piscar. Ele me serviu uma tigela de ensopado de peixe com um pão escuro e denso. O sabor era estranho, terroso, mas minha fome superou minha cautela. Eu era o único hóspede. Quando perguntei sobre a falta de pessoas, ele apenas deu de ombros. Eles não gostam da névoa, murmurou ele, sua voz um rosnado baixo. Meu quarto era espartano e frio, o tipo de frio que penetra nos ossos. Da minha janela, eu não via nada além do branco rodopiante. Tentei ligar para casa, mas não havia sinal. O Wi-Fi anunciado na entrada era uma mentira. Exausto, adormeci com o som do meu próprio coração batendo. O som me acordou. Era um sussurro baixo, quase inaudível, vindo de fora. Parecia estar em toda parte e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Era uma cadência rítmica, um murmúrio gutural que não parecia humano. Arrastei-me até a janela, limpando a condensação com a manga da camisa. Na rua enevoada abaixo, figuras se moviam. Eram os moradores de Grimavik. Eles andavam lentamente, em uma espécie de procissão, com os ombros curvados e as cabeças baixas. Seus rostos estavam pálidos e sem expressão sob a luz fraca da lâmpada da estalagem. E eles sussurravam. Todos eles, a mesma melodia assustadora e monótona. Meu sangue gelou. Não era um canto ou uma oração, parecia uma convocação. De repente, todos pararam. Em uníssono, suas cabeças se viraram para cima, em direção à minha janela. Seus olhos, escuros e vazios na névoa, fixaram-se nos meus. O sussurro cessou abruptamente, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. O pânico tomou conta de mim. Vesti minhas roupas, peguei minha carteira e as chaves do carro. Eu tinha que sair dali. Desci as escadas rangentes, tentando não fazer barulho. A sala principal estava vazia, a lareira reduzida a brasas. Mas quando cheguei à porta da frente, o estalajadeiro estava lá, bloqueando a saída. Você não deve ir, disse ele, seus olhos pálidos me perfurando. A névoa chama. O mar tem fome. Saia da minha frente, eu disse, minha voz tremendo. Ele sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Você comeu do nosso pão. Você provou do nosso mar. Agora você pertence a eles. Atrás dele, através do vidro da porta, vi os rostos dos aldeões. Prensados contra o vidro, seus olhos vazios me observando, suas bocas ligeiramente abertas, como se estivessem prontos para retomar o sussurro. Empurrei o estalajadeiro com toda a minha força e corri para a noite enevoada. O ar gelado queimou meus pulmões.
O som do sussurro começou novamente, desta vez mais alto, mais perto, vindo de todas as direções. Corri em direção ao local onde estacionei meu carro, tropeçando nas pedras escorregadias. As figuras saíram das vielas, movendo-se com uma velocidade antinatural. Suas formas eram distorcidas pela névoa, seus braços longos e finos. O sussurro era agora um zumbido que vibrava no meu crânio. Encontrei meu carro, minhas mãos tremendo tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. O motor engasgou, protestou e finalmente ligou. Pisei fundo no acelerador, os pneus cantando na rua molhada. As figuras se lançaram contra o carro, seus rostos pálidos e distorcidos batendo contra as janelas. Um deles deixou uma impressão de mão embaçada no vidro do passageiro, os dedos estranhamente longos. Dirigi como um louco, sem rumo, para dentro da névoa. Não me importava para onde ia, apenas para longe de Grimavik. Por horas, tudo o que eu via era o branco. E o sussurro, ele ainda estava lá, mais fraco agora, um eco no fundo da minha mente. Finalmente, a névoa começou a diminuir. A estrada reapareceu. Vi as luzes de outra cidade à distância, uma cidade normal e viva. Chorei de alívio. Nunca contei a ninguém o que aconteceu. Quem acreditaria? Mas às vezes, em noites silenciosas, quando a névoa se forma do lado de fora da minha janela, eu ainda posso ouvi-lo. Um sussurro baixo, distante. Uma convocação. E eu sinto um gosto estranho na boca, um gosto terroso, como o pão escuro de Grimavik. Um lembrete de que uma parte de mim nunca realmente deixou aquele lugar. Um lembrete de que o mar, às vezes, tem fome. Até hoje, quando fecho os olhos, não vejo a escuridão. Vejo o papel de parede amarelo desbotado, com suas manchas de umidade que pareciam rostos gritando. Se você está lendo isso, por favor, aprenda com o meu erro. Nunca, jamais ignore a sua intuição. Não importa quão boa seja a oferta. Eu e minha namorada, a Ana, queríamos desesperadamente umas férias. Estávamos exaustos, trabalhando demais e com pouco dinheiro. Foi quando encontramos o anúncio online. Uma pequena casa de campo no interior da Itália, isolada, por um preço que era basicamente um presente. As fotos mostravam um lugar rústico, charmoso, cercado por vinhedos e colinas verdejantes. O proprietário, um senhor chamado Valério, foi extremamente simpático por e-mail. Havia apenas uma nota estranha no final da descrição. A casa tem suas próprias regras. Por favor, respeitem-nas para uma estadia tranquila. Achamos que era uma peculiaridade local, talvez algo sobre reciclagem ou barulho. Quando chegamos, a casa era exatamente como nas fotos, talvez um pouco mais velha e desgastada. Valério nos recebeu. Ele era um homem idoso, magro, com olhos que pareciam carregar o peso de séculos. Ele nos entregou as chaves e um pedaço de papel amarelado. As regras, disse ele com um sotaque pesado. Sua expressão era mortalmente séria. São muito importantes. Levei o papel e li em voz alta para Ana enquanto ele nos observava. Não assobiem dentro de casa após o pôr do sol. Todas as janelas devem ser trancadas antes da meia-noite, sem exceções. Se ouvirem batidas na porta dos fundos, não abram. É apenas o vento. Nunca, sob nenhuma circunstância, desçam para o porão. Rimos nervosamente. Parecia uma piada de mau gosto ou alguma superstição boba. Valério não riu. Ele apenas assentiu lentamente e foi embora em sua velha caminhonete, deixando uma nuvem de poeira para trás. Os primeiros 2 dias foram perfeitos. Bebemos vinho, exploramos as colinas e nos sentimos a quilômetros de distância de nossos problemas. Esquecemos completamente as regras. Foi na 3ª noite que as coisas começaram. Estávamos cozinhando o jantar. O sol já havia se posto e eu, sem pensar, comecei a assobiar uma melodia qualquer.
Ana parou de cortar os legumes e me olhou. Amor, a regra... Ah, qual é? Eu disse rindo. É só uma superstição boba. Continuei a assobiar. No mesmo instante, todas as luzes da casa piscaram e se apagaram, nos mergulhando na escuridão total. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Meu assobio morreu na garganta. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, as luzes voltaram, zumbindo de forma irregular. Não dissemos nada, mas o clima de férias havia se quebrado. Naquela noite, fomos para a cama cedo. Pouco antes da meia-noite, Ana me cutucou. Você trancou as janelas? Eu tinha esquecido completamente. Levantei-me e fui de cômodo em cômodo, trancando cada uma das velhas janelas de madeira. A última era a da cozinha. Quando estendi a mão para o ferrolho, vi um movimento do lado de fora. Uma figura alta e magra estava parada no limite do jardim, quase totalmente obscurecida pela escuridão. Parecia estar nos observando. Tranquei a janela com tanta força que meus dedos doeram e corri de volta para o quarto, com o coração batendo forte. Tinha alguém lá fora. Sussurrei para a Ana. Ela me abraçou, tremendo. Provavelmente é só um vizinho. Ela tentou se convencer, mas sua voz não tinha convicção. Mal conseguimos dormir. Por volta das 3 da manhã, fomos acordados por um som. Toque, 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 vinha da porta dos fundos. 3 batidas secas, deliberadas. Não parecia o vento. Parecia o som de nós, de dedos batendo na madeira. Lembrei-me da terceira regra. Se ouvirem batidas na porta dos fundos, não abram. Ficamos imóveis na cama, prendendo a respiração. Toque, toque, toque. Mais alto desta vez, mais insistente. E então, um arranhão lento e longo, como unhas sendo arrastadas pela porta. Ana começou a soluçar baixinho no meu peito. Ficamos acordados até o amanhecer, ouvindo sons intermitentes e aterrorizantes. Na manhã seguinte, estávamos decididos a ir embora. Não importava o dinheiro. Peguei meu celular para ligar para Valério, mas não havia sinal. A internet também não funcionava. Vamos apenas arrumar as malas e sair, disse Ana, com olheiras profundas. Foi enquanto eu colocava nossas malas perto da porta da frente que notei. A porta do porão, que ficava no corredor e que sempre esteve fechada, estava agora entreaberta. Apenas uma fresta, revelando uma escuridão total lá embaixo. A quarta regra ecoou na minha cabeça. Nunca desçam para o porão. Ana, fique aqui, eu disse. Minha curiosidade estúpida e a sensação de que precisava entender o que estava acontecendo superaram meu medo. Não, por favor, não vá, ela implorou. Eu só vou dar uma olhada. Vou usar a lanterna do celular. Empurrei a porta. Um cheiro de terra úmida e mofo subiu pelas escadas de pedra. Acendi a lanterna e apontei para baixo. Os degraus eram íngremes e desapareciam na escuridão. Desci lentamente, um degrau de cada vez. O ar ficou mais frio. O porão era pequeno e de chão batido. O facho de luz da minha lanterna dançou pelas paredes de pedra, revelando prateleiras vazias e teias de aranha. Não havia nada ali. Senti um alívio tolo. Não tem nada aqui! Gritei para Ana. Foi quando minha lanterna iluminou um canto distante. Havia um único objeto no chão. Um pequeno gravador de fita cassete antigo. Agachei-me e apertei o play. A fita começou a girar, emitindo um chiado. Então uma voz de criança cantando uma canção de ninar em italiano. Era uma voz doce, mas havia algo terrivelmente triste nela. De repente, a canção foi interrompida pelo som de batidas. Toque, toque, toque. E então, um grito agudo e aterrorizado. O mesmo grito que se ouve quando o medo se transforma em dor. A fita terminou com um clique. O som do grito ainda ecoava na minha cabeça quando ouvi a porta do porão bater com força lá em cima. A escuridão me engoliu. O pânico me cegou. Ana! Gritei, correndo em direção às escadas. Tentei girar a maçaneta, mas estava trancada. Ana! Abra a porta! Eu ouvi seus soluços do outro lado. Eu não consigo! Não abre! Tem alguém segurando! E então,
Ouvi outra coisa, um assobio baixo vindo de algum lugar na escuridão do porão atrás de mim. Era a mesma melodia que eu estava assobiando na noite anterior. Gelo puro correu por minhas veias. Virei-me lentamente, apontando a luz fraca do meu celular para o canto escuro de onde vinha o som. A figura estava lá, alta, magra, curvada de uma forma que um corpo humano não deveria se curvar. Não consegui ver seu rosto, apenas o contorno de um sorriso largo e antinatural na escuridão. Eu não sei o que aconteceu depois. Lembro-me de gritar e me jogar contra a porta repetidamente, com uma força que não sabia que tinha. Lembro-me da madeira se quebrando, de cair no corredor e de Ana me puxar para cima. Corremos para fora da casa, entramos no carro e dirigimos sem olhar para trás. Nunca mais falamos sobre isso. Voltamos para casa, mas a casa veio conosco. Às vezes, no meio da noite, eu acordo e acho que ouço batidas fracas na nossa porta dos fundos. E de vez em quando estou sozinho, ouço um assobio baixo, quase inaudível, com aquela mesma melodia familiar. É um lembrete constante de que violamos as regras e que, seja o que for que morava naquela casa, agora sabe onde vivemos.